Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha só, no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de Francisco Beltrão. Afinal de contas, o nosso município já se aproxima aí dos 100 mil habitantes e várias obras estratégicas estão em execução aqui no nosso município. A nossa entrevista é com o secretário de Administração, Antônio Carlos Bonetti, e você acompanha tudo isso logo após o intervalo. Não saia daí. Venha realizar seu sonho profissional junto ao Grupo Série K. Sei que hoje em dia, para você realizar realmente seu sonho logo após a sua formação acadêmica, é difícil, mas aqui sim ajudamos você a realizar isso. De que forma? Então, você que é formado em contabilidade e quer ser um empreendedor, ajudamos a você a trilhar, ou seja, realizar justamente esse seu sonho. Então, aqui você tem a condição de encontrar um software já todo parametrizado. Além disso, você tem todo o assessoramento da parte contábil, fiscal e RH. Claro que também iremos lhe acompanhar em todo o atendimento que você for fazer a seu cliente. Dentro desta condição, você não ficará inseguro de, poxa, estou formado, mas eu tenho uma certa insegurança em algum dos setores contábil ou fiscal ou RH para poder atender o meu cliente. Aqui, com o nosso assessoramento, você não vai precisar se preocupar com isso. Além de não ter essa preocupação, nós também vamos lhe assessorar para atender na contabilidade consultiva, pois hoje todas as empresas têm a necessidade de ter a sua contabilidade e a contabilidade consultiva. Desta forma, você vai estar levando segurança a seu cliente, além de uma grande segurança. Você facilita as informações que são de grande relevância ao seu cliente para ele poder sim tomar as suas decisões empresariais com mais facilidade e com mais assertividade. E você, empreendedor, não precisará ficar preocupado com a questão de custos. Como que eu vou mobiliar esta minha empresa? Como que eu vou arcar com todos esses custos? Pois justamente com o Grupo Série K, você terá todo esse assessoramento. A sua preocupação será apenas em aderir o cliente. Depois disso, com certeza faremos o melhor serviço possível a seu cliente. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações. Nós também abrimos espaço para mostrar boas iniciativas, tanto no setor público quanto no setor privado, e também falar sobre desenvolvimento regional. Nesta semana, a nossa entrevista, inclusive, é com o secretário de Administração aqui de Francisco Beltrão, Antônio Carlos Bonetti, a quem eu agradeço muito a participação aqui no nosso programa. Bonetti tem uma longa experiência política, né? Já foi prefeito de Enéas Marques, já esteve participando também da ANSOP, entidade, acho que a principal entidade política aqui do nosso Sudoeste. E eu queria que você comentasse um pouco, Bonetti, hoje na Secretaria de Administração da Prefeitura.
Você teve um papel fundamental, eu acho, na obra de contenção de cheias, que hoje é a maior obra aqui de Francisco Beltrão, talvez a obra do século, né? Como o próprio prefeito Kleber Fontana gosta de mencionar. Isso enquanto você era secretário de Estado do Meio Ambiente. Explica um pouco para a gente como é que foi esse processo para se conseguir viabilizar uma obra, acho que importante, não só para Francisco Beltrão, mas que coloca o nosso município aí num patamar diferenciado, afinal de contas é um dos únicos do Brasil que tem esse tipo de iniciativa. Explica pra gente como é que foi esse processo. Vamos lá, ok. Eu acho que essa questão do que você fez a abordagem em relação à obra das enchentes, é primeiro importante falar o seguinte: eu fui surpreendido um dia com um convite para ser secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu até então tinha sido prefeito por 10 anos, vice-prefeito de Beltrão, fui presidente da AMSOP, gerente regional da Coapar, inclusive tive uma participação na UniOeste naquele período da implantação do curso de medicina. Mas enfim, fui surpreendido. Quando eu fui para Curitiba, eu lembrava do passado, quando personagens importantes de Francisco Beltrão tiveram essas oportunidades e que havia sempre aquela elogios ou críticas. Ah, perdeu a oportunidade, um beltronense lá poderia ter feito isso ou aquilo. Bom, então eu sabia que eu tinha 2 papéis lá, né? Um era conduzir os programas próprios da Secretaria, que é um âmbito estadual, inclusive com abrangência nacional, porque a questão ambiental, até internacional, ela hoje está muito em voga, ela tem realmente algo que sai das divisas, né? Não é só uma questão específica de um estado, de uma região. Então, tratar dessas políticas, muitas coisas importantes foram feitas, mas eu lembrei de que eu deveria, como beltronense, pensar o que é que eu posso fazer pela minha cidade. Aí interessante, porque no primeiro dia, a posse foi pela manhã, no dia 11 de julho de 2016, à tarde foi uma reunião, a tarde toda, com os coordenadores de áreas da SEMA, e um deles se apresentou falando, entre outras coisas, e disse que ele, um senhor já, o José Luiz Escrocaro, que esteve aqui várias vezes, dizendo que ele havia sido o engenheiro responsável pela execução do canal de Piracema, lá de Itaipu, e também aquelas obras de contenção de enchentes no entorno de Curitiba, inclusive no Parque Barigui. Eu no dia pensei, meu Deus, Deus é grande, aonde eu estou, né? Olha, do meu lado essa experiência toda. Enfim, aí surgiu, e ele comentou, secretário, o senhor é de Francisco Beltrão, eu conheço e sei que lá tem enchentes. Ele abordou o assunto. Nos dias seguintes, ele no gabinete fez um desenho, eu tenho esse desenho guardado a lápis, dizendo, olha, seria mais ou menos assim, um túnel. E eu tinha um furo embaixo da caixa d'água, né? Depois eu posso explicar melhor. Beltrão é uma imensa bacia. Quando chove muito, ela vai transbordar. Então, para não transbordar, nós estamos fazendo um furo embaixo dessa imensa caixa d'água, que é o túnel. E as obras complementares para que o túnel funcione. Aí começamos os primeiros estudos, inclusive enviando equipes do ITCG, que é vinculado à SEMA, do IAT, que me ajudaram, do próprio setor Águas Paraná, que na época era também um órgão vinculado à SEMA. Enfim, esses órgãos começaram a nos ajudar para fazer os estudos preliminares. E o empresário aqui de Francisco Beltrão, que eu vou falar pela primeira vez, porque até então ele dizia, olha, não precisa falar que eu te dei essa ideia. O Wilson Flessac, que eles têm experiência em construção de túneis em função das hidrelétricas, ele na minha sala disse, vocês têm uma oportunidade, eu tenho um estudo preliminar, nós podemos fazer um túnel, não é no leito natural do rio, nem próximo, e citou que o início desse túnel, vamos chamar assim, a boca do túnel, seria nos fundos do Parque de Exposições. Eu confesso que eu tive, o meu tico e teco teve um susto, né? É difícil, né, de visualizar quando as pessoas chegam com as ideias. E aí que está uma questão, acho que a gente tem que se abrir também para isso, né, Bonetti? E aí ele citou alguns fatos. Olha, nós precisamos ir lá, levar o pessoal do CIMEPAR, fazer estudo da precipitação histórica. E esse engenheiro falou assim, e vocês têm a possibilidade de fazer um túnel? Tudo em área pública, porque começa dentro no pátio do Parque de Exposições, o resto é subterrâneo e vai sair lá a foz do túnel lá no Rio Marrecas. Ele falou assim, você precisa mandar fazer alguns levantamentos topográficos, ver a distância, né, desse túnel, se tem o desnível que eu imagino que tem, ele falou que achava que tinha, e ver se a rocha é boa, se tem um bom basalto, né.
Em resumo, depois o Escrocaro veio comigo, trouxemos o Cimepar, fizemos o levantamento topográfico, deu 1.100 e poucos metros, que é a obra de hoje. Deu um desnível de 34, muito maior do que a gente precisava, estamos usando 17 de desnível, por cento de desnível, e uma equipe do ITCG veio fazer a análise do solo. E o engenheiro entregou uma amostra, que eu tenho as fotos, e disse: secretário, é tão bom o basalto que dá para fazer dá para fazer tábua de mesa, ou mesa, né? Com aquela... Ou seja, isso é importante. Tudo favorável. Tudo favorável, porque uma rocha de qualidade diminui a necessidade de revestimentos. Aí tem toda uma história mais longa, enfim, aí o princípio disso tudo. Aí na sequência, então, veio os primeiros levantamentos, deu um valor muito grande, eu levava isso para o Traiano, ele se assustou, não, esse valor é muito alto. Pois é, porque uma coisa é você lidar com a questão técnica, né, de Depois viabilidade da obra, viabilidade técnica, e depois você tem que buscar recurso. Exato. Põe tudo embaixo do braço e vai... E nessa questão, eu tenho a foto, inclusive, eu e o Escrocaro levamos esse primeiro orçamento, 60 milhões de reais. O Traiano falou: putz, esqueça, não é possível. Refaçam isso, viu o que pode ser feito. O José, veja bem como é importante ter gente experiente. O José Luiz Escrocaro, meu assessor: secretário, eu tenho um amigo na Copel que tem experiência em túneis. Eu acho que ele falou comigo uma vez que nós poderíamos fazer esse túnel em 2 etapas. Pagar uma etapa como escavação subterrânea, que é mais caro, e a segunda etapa, a escavação a céu aberto, que o valor é um pouco menor. Aí nós conseguimos reduzir o valor. O Traiano achou que era viável, levou para o governador Beto Richa na época. Aí veio o convênio, assinamos o convênio já, e o Kleber já era o prefeito. E aí começam os méritos do Kleber, porque assina o convênio de 30 milhões, aí fica faltando 16 milhões 600 e pouco. Depois a governadora Cida, inclusive eu vim com ela, também nessa etapa trazer este cheque de quase 17 milhões de reais. Foi então quase 47 milhões de reais. E aí o mérito do Kleber, então, primeiro assim, sem projeto, sem essa ideia, nada, né? Não se faria nada. Aí o convencimento do Traiano e do governador, e aí a força política. Sem força política não dá, né? Então, ele convenceu o governador de arrumar o dinheiro. E aí outra coisa, executar uma obra dessas características no perímetro urbano tem que ter peito, tem que ter coragem, tem que ter equipe. E foi o que o Kleber fez. Se pega um prefeito que não tem noção do quanto isso é complicado, talvez tivesse, vamos chamar de prevaricado, atrasado, enfim, não, tomou o pé, foi atrás, designou pessoas para fazer os projetos complementares. Até porque tudo tem que andar como um reloginho, né? Inclusive contratar empresa para elaborar os projetos, que para construir uma escola, uma creche, nós temos muitas empresas. Construir essa obra, nós não temos praticamente empresas especializadas. Tanto que essa empresa que está aqui ganhou a licitação porque ela cumpriu a Citom do Brasil, todos os pré-requisitos, e ela é de Minas Gerais. Uma empresa extremamente experiente. Extremamente discreta, experiente, isso que a gente precisava. Então, aí o mérito dos dois, porque nós ajudamos e levamos até quando era a nossa participação, o projeto e convencimento. Aí arrumar o dinheiro era fundamental, e não só o Kleber tem mérito por assumir isso, mas também contrapartidas, porque aí tem uma série de coisas que tem que sair dos recursos da prefeitura. Essas preparações secundárias no entorno, tudo depende da prefeitura. Então, nós hoje, graças a Deus, estamos com a obra bem adiantada, já túnel pronto, comporta praticamente pronta, o canal de aproximação praticamente pronto, com as pontes praticamente já em fase de execução. E o ano que vem, se Deus quiser, este ano, ano, 2022, nós não vamos deixar para passar para 2023. Esse ano estará pronta esta obra. Bonete, e aí na prática, qual que vai ser o resultado imediato? O túnel, da forma com que ele está concebido, ele já vai amenizar bastante a questão das cheias? Tem mais coisas para vir ainda no projeto de contenção de cheias de Beltrão? Bom, é o seguinte, nós temos que sempre lembrar assim, este projeto é uma obra de contenção de enchentes. Acontece em Beltrão, a enxurrada, então transborda o Lonqueador, transborda o Urutago. Esse problema totalmente não vai resolver, porque isso acontece lá no bairro, lá nas cabeceiras do rio e tal, é enxurrada. O que nós estamos fazendo é um projeto de contenção de enchentes, é para que o rio, quando chove muito, durante vários dias, todo mundo conhece já historicamente o trauma das enchentes em Beltrão. Então, não tem mais capacidade de escoamento,
Então, como eu disse antes, leigamente explicando, de maneira assim bem grosseira explicando, então vai chover aqui na bacia do Marreca, na bacia do Rio Marmeleiro, do 14, enfim, vem água dos municípios vizinhos, do interior de Beltrão, Marmeleiro, vem tudo para um único lugar, que é o lugar mais baixo, que é o fundo dessa grande caixa d'água, que é aqui a cidade de Beltrão. Bom, aí a vazão é insuficiente, vai transbordar. O que o túnel vai fazer? Ele vai tirar, então, aí a Defesa Civil vai acompanhando. Quando, antes de transbordar, aciona um dispositivo, abre as comportas, esse túnel começa a tirar a água e vai tirar 275 milhões de litros por metros cúbicos por segundo. Ou seja, não deixa transbordar, não deixa acontecer as enchentes. E os rios menores, tudo está sendo feito um estudo para também sofrer tratamento para diminuir os impactos. E principalmente o Rio Marrecas, a segunda etapa, que já está em fase de elaboração de projetos, bem adiantado, vai ser feito o alinhamento dos barrancos e aprofundamento do leito. Então o Rio Marrecas vai sofrer um tratamento que é tornar ele retilíneo, ou seja, aquelas curvas, aquelas bancadas de terra que evitam e trazem dificuldades no escoamento serão eliminados. Então vai ficar um rio limpo, reto, bonito, um parque linear. Então o rio vai melhorar a vazão. Nós teremos uma melhora de vazão também do Rio Marrecas, que é a segunda etapa da contenção das enchentes. O túnel é uma e o tratamento do Rio Marrecas no perímetro urbano é a segunda. Então isso aí vai dar a garantia de 150 anos aproximadamente sem enchente em Beltrão. Isso é um cálculo feito pelo CIMEPAR, baseado em estudos de precipitação de chuva histórica aqui em Francisco Beltrão. Exatamente. Desde de 56, etc. Aquelas fotos antigas que estava toda alagada a mata, com algumas casinhas aqui onde é a cidade hoje. Pois é, só para lembrar, desde que iniciou a colonização aqui da área de Francisco Beltrão, de onde hoje está a cidade, há o registro aí de grandes cheias de enchentes do Rio Marrecas, e a promessa agora, a ideia é, por um fim, deixar isso no passado de Francisco Beltrão. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Eu sou Williams Costa, da HS Consórcio Francisco Beltrão. Está aqui comigo hoje o Leonardo, nosso coordenador de rota HS Consórcio Beltrão, e ele vai falar um pouquinho sobre as vantagens de você fazer um consórcio. Com a HS Consórcio tem a opção da meia parcela até contemplação. Tudo bem? Eu sou o Leonardo, coordenador regional da HS Consórcios. Como o Williams falou ali, a gente veio trazer uns diferenciais da HS Consórcios. A diferença entre o teu objetivo e aonde tu está atualmente é o planejamento. Hoje a gente tem planejamentos para imóvel, veículo, tanto que o imóvel ele serve tanto para construção, aquisição e reforma, né? Possibilitando tu comprar um terreno, fazer a construção em cima, ou se já tem o terreno, tu pode construir casas em cima, que é bem interessante, mediante a projeto físico-financeiro. E tudo isso, pessoal, sem juros. Williams, como que eu faço para fazer um consórcio com a HS Consórcio? Nós temos 2 endereços para atender melhor você, na Rua Antonina 795, em frente a Pio 10, ou na Rua São Paulo 1533, do lado da Fórmula Ativa. Acesse nosso site hsconsórcio.com.br, realize teu sonho sem pagar juro, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com o André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laro Bergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveiculos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Eletrodomésticos Bazar
e lazer, ferramentas e máquinas, linha agrícola de insumos para toda a sua lavoura. Confira nossas ofertas no site e QR Code. A Fubra sempre com você. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão e hoje a nossa conversa é com o Antônio Carlos Bonetti, ele que é secretário de administração aqui de Francisco Beltrão. Bonetti, a gente já falou um pouco sobre o projeto de contenção de cheias, do qual o Bonetti teve uma participação aí bem importante na etapa de viabilização de todo esse projeto. E eu queria que você comentasse o seguinte agora, Bonetti, Francisco Beltrão especificamente, eu acho que está num bom momento. O município se destacando como um polo regional, atrai gente, seja pela educação, pela saúde, é um centro de compras importante aqui do Sudoeste. Eu queria que você comentasse o seguinte, como que Beltrão consegue se preparar, né, para tudo isso, caminha inclusive para 100 mil habitantes, e o que falta ainda, não só para Beltrão, mas para a nossa região se desenvolver um pouco mais. Ainda só um detalhezinho sobre o bloco anterior em relação às enchentes, só lembrar que nós precisamos ter assim a cautela de que uma obra como esta, ela não acontece por acaso de um dia para o outro, é uma obra assim diferenciada no Brasil. Então, lembrar de que nós estamos fazendo também um ponto turístico nesse local. A ideia com o tempo é fazer ali um mirante e se transformar num ponto turístico, além daquilo que eu já disse, que é a questão do Parque Linear. Assim como já vem, né, pessoas, gente especializada, por exemplo, né, engenheiros vêm visitar a obra. Exatamente, é uma obra já visitada, já é um ponto turístico de Beltrão. A minha visão é a seguinte, eu até antes de gravar estava te falando, eu já ouvi muito as pessoas dizer, olha, Beltrão está disputando com o Marmeleiro, disputando com o Enéas Marques, olha, tal empresa, ela não pode ir para aquela cidade, tem que ficar aqui. Nós temos a obrigação, e isso vem sendo feito muito bem para atrair empresas para Francisco Beltrão. Mas nós temos a visão de que uma região como o Sudoeste, ela precisa crescer conjuntamente. Seja nesse aspecto de atração de empresas, geração de empregos, nós precisamos que as empresas venham para essa região. E tudo converge a favor, porque se a empresa está em Marmeleiro, o Marmeleiro está muito próximo de Beltrão. Um acaba ajudando o outro, os consumidores acabam ajudando o comércio, os materiais que são consumidos pelas empresas, enfim, não há um grande prejuízo. O fundamental é que a região cresça. Então, o primeiro aspecto que quero falar é sobre a minha visão sobre a questão da melhoria da economia de uma região. Nós somos uma região já recentemente se transformando numa região rica, que era uma região muito pobre. Eu fui presidente da AMSOP em 87, eu lembro muito bem como eram as residências dos agricultores, como eram as propriedades. Olha, é incomparável, nós evoluímos muito, né? Hoje nós somos um polo, nós somos polo em vários setores, mas a região cresceu, a propriedade agrícola cresceu. O que falta? Por exemplo, quantas coisas nós compramos de lugares do Brasil que poderiam ser produzidas aqui? Eu tenho, como secretário da Agência Regional de Desenvolvimento, acesso a vários estudos. Por exemplo, o caso de parafusos que a Amarel compra. Então, a Amarel compra de São Paulo. Se uma empresa se instalar aqui em Beltrão ou na região e fabricar esse parafuso para a Amarel, a economia fica aqui. Esse dinheiro gira direto ou indiretamente aqui. Então, são coisas assim que eu acho que também precisam ser tratadas. Então, Francisco Beltrão, como polo regional, cumprir o seu papel. Sempre quando o prefeito pensa em obras no período urbano já complicado para ser feito melhorias. Pensar que nós somos um polo regional. Não pensar que Beltrão é uma cidade isolada de uma região. Não, ela está totalmente conectado a uma região. As pessoas que vêm à busca de serviço na área da saúde, as pessoas que vêm para a educação, enfim, para o comércio, para as indústrias aqui, tudo tem a ver com a infraestrutura urbana de Beltrão. Então, quando faz uma rodoviária, fazendo um local estratégico, porque Beltrão vai crescer muito, é fundamental. Pense lá atrás, quando na gestão do Cordaço, escolheu-se um local para o hospital regional. Se fosse numa área central, longe de contorno, as ambulâncias da região, que o hospital é regional, a vocação é regional.
Então lá tem um hospital regional, que depois tem uma curso de medicina na gestão do Reichenbach, que inclusive eu fui vice dele e estive lá escolhendo o terreno. No Contorno, que é um curso de medicina que está muito vinculado, logicamente, a um hospital, inclusive residência médica e etc., mas também, por quê? É regional. O Centro Regional de Especialidade, agora o Hospital Intermunicipal. E aí você cria naquele local uma segmentação, né? Exato, um plano de saúde ali. Mas fora do perímetro urbano. Então a rodoviária também, você tira os ônibus da cidade. Os ônibus, eles atrapalham o trânsito, nossas ruas são estreitas. Então você faz um local estratégico, como o Kleber fez. O presídio, é lógico, já por ser presídio teria necessidade, mas foi estudado tudo isso. Então esses são detalhes. Os contornos, que hoje praticamente estão ficando vias urbanas, como é o caso do contorno aqui próximo ao Padre Eurico, que o Kleber fez aquela trincheira maravilhosa, que já melhorou muito. Nós já estamos pensando num outro contorno aqui em direção a Itapejara, Verê. Ligando Itapejara, Nova Concórdia. Tirar da cidade. Né? Nós temos que fazer já um outro contorno nessa região. Nós temos um contorno ficando pronto, que é uma grande obra que vai ficar pronta este ano e que vai trazer assim, para Beltrão um benefício imenso. Para a cidade norte e região, São Marcos, uma valorização imensa. Mas vai tirar problemas do bairro Alvorada, pontuais de trânsito, da Cango, pontuais, enfim, são obras de infraestrutura nesse sentido. E no aspecto regional, agora está se falando de pedagiar a estrada, mas enfim, o Sudoeste precisa pensar na infraestrutura. Nós quase que ficamos deprimidos, né, quando nós estamos vindo de Curitiba, ou mesmo de Foz. Nós vamos saindo de estradas duplas, conservadas, boas, mais modernas, e vamos chegando no Sudoeste com estradas secundárias em estágio assim, bem ruins, né? Então, não só no aspecto de ter ou não ter buracos, não. Nós temos estradas aqui que os caminhões, a gente não consegue ultrapassar um caminhão que tem uma carga e por isso é um veículo lento. Exemplo, Francisco Beltrão, em direção a Dois Vizinhos, dependendo do horário, você não consegue ultrapassar. E é um Aí fluxo acontece muito grande, porque liga Exato. Dois polos importantes da avicultura, né? Então, essa questão da infraestrutura regional, e logicamente a questão de aeroportos, o aeroporto regional, tudo isso é muito interessante. Então, telefonia, internet, estradas, a aviação, tudo isso o Sudeste tem que pensar com coragem, pensar grande, porque é assim. Nós produzimos muito e nós temos que tirar produtos daqui para a exportação, para o mercado nacional, mas nós temos que trazer produtos para cá. E tudo isso está estagnado. A bacia leiteira, para você ter uma ideia, hoje nós somos a maior bacia, o município de Beltrão é o maior produtor de leite do Sudoeste. O Sudoeste é o maior produtor de leite do Paraná. Há 20 anos atrás, longe disso, muito longe disso. Só que hoje a nossa média de produção aqui não chega a 15 litros por vaca dia. Nós podemos, na mesma área, só com investimentos, principalmente na genética, transferência de embriões, etc., e alimentação e etc., manejo, nós podemos dobrar essa produção na mesma área, sem ampliar áreas praticamente. Então, daqui 10 anos nós dobramos a produção do leite. Nós temos que tirar essa produção daqui, ou industrializar, ele vai sair natura, ou industrializar. Cá, né? Exato. Então, assim, é essa visão que tem que ter, e pensar assim, porque não dá mais para imaginar, vamos fazendo ali uma recuperaçãozinha, não dá mais. Temos que pensar grande, nós somos grandes. Pois é. Nós somos Sudoeste, estamos aqui no cantinho, mas nós somos grandes. Exatamente. Olha só, falando de desenvolvimento regional, de planejamento com quem entende do assunto. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. O Naturite é um produto natural, derivado de girassol, que
que você pinga gotinha em cada narina para hidratar as narinas, para mais difícil o vírus se alojar. Você que tem problema de rinite alérgica, sinusite, asma, bronquite, experimente o Naturite do Império Girassóis e você vê a qualidade que você tenha para dormir e sentir mais aliviado. Está faltando o espaço adequado para a sua atividade? Em Francisco Beltrão, o escritório de coworking CRK disponibiliza espaços amplos, aconchegantes, modernos, salas compartilhadas, privativas e salas para reuniões, todas mobiliadas, de segunda a sábado pela manhã, tarde e noite, com aluguel mensal, semanal ou diário. CRK, espaços para locações e prestação de serviços. Rua Londrina 87, Vila Nova. Fones 35240003 e 988076936. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão e nesta semana conversando um pouco com o secretário de administração do município, Antônio Carlos Bonetti, a pessoa que tem uma longa experiência política, né, aqui na nossa região, dá para se dizer assim, também no estado, né, Bonetti já foi até secretário de Estado do Meio Ambiente, na gestão do ex-governador Beto Richa. Bonetti, falando de política, eu acho que você hoje é um dos principais nomes do PP aqui na região, e inclusive no ano passado aí se cogitou, né, a possibilidade aí de se lançar candidato a deputado, inclusive o partido, né, eu acho que avalizou toda essa questão. Como que está as tuas pretensões aí para 2022, para esse ano? Bom, eu vou ser bem pragmático nesse aspecto. O ano passado houve análises, inclusive com o aval do Kleber Fontana, nosso prefeito, porque na penúltima eleição Beltrão tinha o Meurer, candidato, e se elegeu. Na última eleição nós não tínhamos mais o Meurer, o Assis não se elegeu, o Serraglio não se elegeu. Aí na sequência tivemos outros nomes que foram sondados, que passaram a dizer que não seriam candidatos. Enfim, nós precisamos de uma representação. Então o ano passado, com essa reflexão, após o aval do Kleber, como eu citei, o partido fez uma eleição interna em Francisco Beltrão, meu nome foi votado, foi escolhido, foi apresentado para o diretor estadual, que logicamente aceitou a indicação da Comissão Executiva de Francisco Beltrão, e eu fui então anunciado como pré-candidato a deputado federal por Beltrão e o Sudoeste, de maneira mais específica, a micro-região de Beltrão. A análise que eu faço sobre esse assunto é a seguinte: eu não gosto de política, as pessoas dizem, alguns dizem, e eu não quero nem me envolver nisso, e deputado federal também não precisa ou coisa parecida. A pergunta é a seguinte: você conhece alguma obra em Francisco Beltrão nos últimos 20 anos, para não exagerar, que foram construídas, né, várias obras, com dinheiro do orçamento próprio da Prefeitura de Beltrão? Não. Todas, acima de 300 mil, 500 mil, foram construídas com recursos do governo do estado ou do governo federal. Não é possível sem representação política. Então, se nós gostamos ou não, o modelo político é este. A outra questão é, hoje, por exemplo, nós temos o contorno, a obra das enchentes, recentemente foi inaugurado grandes obras em Beltrão, da Polícia Militar, enfim. Tudo viabilizado em outras esferas. O Hospital Intermunicipal, que está em fase de construção, 22 milhões de reais, influente do deputado federal meu, falecido meu, aqui de Beltrão. Então, é assim que funciona. Então, seja de concorda ou não, é assim que funciona. Bom, mesmo assim, você não está convencido, a pergunta é o seguinte: algum deputado federal de Pato Branco, que nós temos todo o respeito, mas é uma outra região, é Sudoeste, mas tem uma outra região, vamos chamar de região política, ou de Cascavel, ou de Foz, nossa, eu adoro Francisco Beltrão, vou arrumar lá 5 milhões para eles fazer lá uma obra, um contorno, fazer asfalto. Isso não existe. Então, assim, o que existe é a sociedade ter a visão clara de que a organização, nesse aspecto de votar em pessoas da região, de ter representação, é que viabiliza as grandes obras. Por exemplo, a infraestrutura que eu falei antes. Não adianta, você tem que ter representação política. É assim que funciona nas assembleias dos estados, no caso aqui no Paraná, na Assembleia Legislativa do Paraná, é assim que funciona no Congresso Nacional. Não estou falando aqui que precisa negociar, fazer coisa errada. Não, representação política. Eu ouvi uma vez uma frase que é assim: na política você vale quanto pesa. Eu peso bastante, tenho 100 quilos, estou brincando, para descontrair.
é um voto no Congresso Nacional. Então, o Vale Quanto Pesa, você lá é um deputado federal que representa uma região e que aí você vai dizer, olha, a nossa região precisa de estrada, enfim, escolas, etc. Então, é essa que é a análise. Então, nós estamos à disposição. Este ano nós estamos dentro da agenda eleitoral de 2022, temos aí o processo todo pela frente ainda de convenções, mas a ideia é essa, como pré-candidato, esse nome à disposição, não somente do partido, mas também da sociedade beltronense, da região, para que Beltrão volte a ter, em Francisco Beltrão, que já tem uma tradição, uma representação política mais forte. Pois é, inclusive eu acho que dá para a gente citar aqui, né? Eu acho que esse, vamos chamar assim, bairrismo eleitoral, né? A gente tem o costume de votar em gente daqui, nos ajudou, né, como região, a nos colocar no que hoje é Beltrão, no que hoje é o Sudoeste, né? Ainda carece de muita coisa, mas já se desenvolveu muito nos últimos anos, inclusive. Olha, gente, nós vamos nos encaminhando já para o final do nosso programa e eu quero agradecer mais aqui a participação do Bonetti. Muito obrigado pela presença e também a vocês que nos acompanharam aí de casa. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado ao 12:30 e a reprise é na segunda-feira às 7h40 da noite. Um forte abraço e até a próxima! Olá, tudo bem? Aqui é André Luiz Veículos, ou André Luiz Imóveis. Quero falar para você hoje de vitória com Jesus Cristo. A minha vitória vem do Senhor. Como assim, André? Sim, eu, na minha vida, no que eu venho vivendo, a minha vitória vem quando eu acordo de manhã com uma certeza que eu tenho um Pai que me ama muito. É com uma certeza que quando eu tenho um problema, terá uma solução, porque vem a vitória do Senhor. É uma certeza de vitória que quando eu tenho um objetivo, eu consigo cumpri-la, porque eu tenho fé no meu Senhor Jesus. Ele me capacita, ele me mostra que a vitória vem do Senhor. Eu não quero uma vitória para mim, eu quero ser vitorioso na paz do Espírito Santo. Então, quando a gente fala em vitória, vitória é você acordar de manhã, eu venci mais um dia. Mas tive problemas? Normal. Tive acontecimentos não legais? Normal. Mas a vitória foi com o meu Senhor Jesus. Porque vamos pensar bem, se eu passo por diversas tribulações, por diversos problemas, e eu só vejo derrota, peraí, pode ser aquele minuto da derrota, mas no final da noite eu sinto a vitória. Porque mais uma vez eu aprendi, mais uma vez eu corrigi, e mais uma vez, amanhã cedo, eu vivi. Pense você comigo. Qual vitória melhor é? A vitória na rocha. A vitória que o seu dia será diferente. Se você cair no chão, a vitória é de levantar. Pense o que é vitória. Para mim, a vitória é estar caminhando hoje no caminho de Jesus Cristo. Mas André, não pergunte para mim. Prove o que é a vitória com Jesus. Amigo, irmão, colega, vamos ser vitoriosos, vamos caminhar com Jesus, vamos viver os dias diferentes, vamos acordar de manhã com uma certeza: Jesus te ama. Quer vitória melhor que essa? Quer vitória melhor? Creia no Espírito Santo, creia no Pai. Jesus Cristo te ama e Ele quer ver você bem. Vitória certa é com Jesus Cristo. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-99936-8182 ou 99941-0072.
sou a mentora Islente Tão e hoje eu quero falar para você mais um tema sobre conte algo para a sua audiência. Mas como assim? Sempre quando a gente está com ligação com a nossa audiência ou com pessoas que nos seguem, a gente precisa ter uma conexão, concorda comigo? O que isso quer dizer? A gente precisa ter empatia, a gente precisa contar a nossa história, ter uma conexão com as pessoas que nos seguem e, claro, tentar com essa história, com o que você passou de superação, muitas vezes, ajudar outras pessoas. Então, hoje eu quero abordar contigo conte algo. Que tal você contar algo ou um segredo seu, algo particular que dá de ser compartilhado, obviamente, para a sua audiência. Aquela postagem com uma foto pessoal onde você escreve: hoje eu vou te contar algo que eu nunca contei aqui antes. Certa vez, quando eu era criança, me aconteceu isso. Eu sofri com isso, tal, mas nunca contei para ninguém. E eu resolvi tal situação fazendo tal coisa. E hoje eu ajudo as pessoas resolvendo de tal forma. O que eu quero dizer com tudo isso para você? Quando você abre seu coração, que você conta a sua experiência, aquilo que você viveu para ajudar outras pessoas, automaticamente os resultados são muito mais positivos, porque as pessoas vão se conectar com você, as pessoas vão ter empatia com a sua história de superação ou história do que você viveu e até mesmo as pessoas vão passar a ter mais respeito por você e ter uma intimidade, certo? Então o que eu quero deixar de atividade para você hoje? Grave um vídeo de 1 minuto fazendo uma revelação ou até mesmo poste uma foto contando a sua história, escrevendo do que você passou, como você passou tal situação que você nunca contou para ninguém e também como que você conseguiu resolver isso. E obviamente termine o parágrafo versos de como você ajuda isso ou isso interfere de uma forma positiva no seu negócio e como você ajuda outras pessoas. Isso vai trazer engajamento, como eu acabei de mencionar, vai trazer aí um bom posicionamento para o seu marketing, para a sua empresa, principalmente se a sua empresa é o seu nome, tá? Então faça isso. Faça uma linha do tempo também de histórias. Você pode contar uma por mês, pelo menos. Vá contando histórias diferentes. Vá criando histórias e postagens baseadas naquilo que você viveu, de como você chegou nos dias atuais, de como você resolve tal coisa, como você teve sucesso em tal situação. Isso faz você ter muito mais empatia pelas pessoas. E vice-versa, elas vão ter mais ligação com você também. Isto é, você vai atrair pessoas e persona que tem a ver com o seu legado, com a sua missão, que tem a ver com a sua essência, com os seus valores. Então, momentos de qualquer emoção, cuide isso, de postar quando você tem uma emoção ou algo que você está passando. Às vezes, quando a gente posta algo que a gente está vivendo, a gente consegue usar palavras certas de acordo com aquela emoção. O importante é fazer um banco de histórias também. Então, às vezes, não postar tudo numa pancada só, mas ir salvando essas histórias para um dia postar quando faz sentido para você. Ter uma imersão pessoal, contar, então, realmente fatos, histórias, o que você viveu, do que você gosta, o que você não gosta, de uma forma mais tranquila, equilibrada, sem ter julgamentos, como eu sempre digo. E, claro, faça bastante storytelling. O que é isso? É vender através das histórias, é ter ligação com as pessoas através da sua história. Eu gosto de sempre orientar como mentora você usar a tua história de vida, tua história do seu negócio, porque assim é algo que você viveu, não existe outra pessoa que viveu aquilo ou de dizer que você copiou de algum lugar. Tá? Viva a sua história e conte ela e traga isso a seu favor, tá? E pra gente finalizar então, assim, usando o seu pessoal versus o seu profissional, vai ter muito mais empatia com as pessoas e elas vão ter muito mais ligação com você, isto é, um certo engajamento, certo? Então, eu te espero aqui no próximo bloco. E claro, se você quer saber mais sobre mentoria, sobre vendas, marketing, gestão, estou aqui para te ajudar. Siga o nosso Instagram, Mentora Islente Tão. Lá também tem bastante dicas para te ajudar ainda mais. Tchau, tchau!
Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Williams Costa, empresário em Francisco Beltrão, corretor da HS Consórcios, também palestrante e também escritor do livro A Caravela. Eu sou palestrante no programa Gerencie Sua Vida e hoje eu quero falar sobre educação financeira. Vamos pensar que você ganha R$1.000 por mês. Chegou no final do mês, você gastou todos os seus R$1.000 e não sobrou nada. Você pagou todo mundo e esqueceu de pagar a si próprio. Será que toda a tua dedicação, todo o teu esforço valeu a pena você ganhar um dinheirinho e depois gastar todo ele? Não vale a pena. Será que a gente veio para essa vida e para esse mundo só para ganhar dinheiro para pagar a conta? Também não é legal. Qual que é a grande dica hoje? Que eu aprendi isso no curso de noivos, lá em Doisinhos, alguns anos atrás. O dízimo religioso e o dízimo pessoal. Sobre o dízimo religioso, não vou entrar em detalhes aqui, qual que é o certo, qual que é o errado. Mas alguns dizem que é 10% do que você ganha e também outros dizem que é 10% do que você separou para você. Seria então 1% do que você ganha. Mas vamos fazer um cálculo interessante aqui agora. Se eu ganho R$1.000 por mês e não tenho o hábito de guardar dinheiro, se eu não consigo guardar dinheiro, eu não vou ter o hábito de ganhar dinheiro. Então, para isso, eu dou a grande dica. Eu, particularmente, faço isso. R$1.000 eu ganho por mês, 10% eu guardo para mim, para depois pagar os outros, como poupança pessoal, e do valor de 10% que eu guardei para mim, eu guardo 10% e contribuo com o dízimo religioso, que daria 1% do valor que eu recebi no mês. Mas é muito pouco, você pode começar com 10% do que você guardou e depois você pode estar aumentando esse percentual. Qual que é a vantagem disso? Poupança. Mas não consigo guardar dinheiro. Então você tem que vir para a HS Consórcios. Todo mês você tem condições de ter um boleto e alcançar o teu objetivo da casa própria, do teu carro próprio ou da motocicleta ou do caminhão sem pagar juros. Quero comprar um sítio? Nós da HS Consórcios temos solução para isso. Paga somente a metade da parcela até a contemplação. Como que eu faço para entrar em contato com a HS Consórcios? hsconsórcios.com.br. Simule, faça uma simulação do teu projeto de vida e tire do papel o teu sonho. Venha realizar conosco na HS Consórcios e seja feliz. gente cresce com você, pra tudo melhor ficar. O seu trabalho aparecer, uma fachada, um luminoso pra brilhar.